No processo de equilíbrio químico, parte dos nossos reagentes são consumidos e então transformados em produtos. Nós podemos calcular essa quantidade consumida até chegar ao equilíbrio químico através daquilo que é chamado de grau de equilíbrio. Bora então dar uma olhada do que significa e como se calcula o grau de equilíbrio. Primeira coisa, é dado pela letra alfa e nós podemos dizer que, por definição, o grau de equilíbrio ele indica qual foi a quantidade consumida de um determinado reagente até o sistema chegar em equilíbrio químico. Então vamos anotar. A gente pode falar então que o grau de equilíbrio ele indica a porcentagem de um reagente, então porcentagem de um reagente que foi consumida até chegar ao equilíbrio químico. Então, chegar ao equilíbrio. Nós podemos calcular o grau de equilíbrio alfa pela seguinte relação. Então, alfa vai ser a quantidade, estou abreviando, se não abreviei não, quantidade que foi consumida desse determinado reagente dividido pela quantidade inicial que se colocou para reagir. Ou então a gente pode falar a quantidade total. Perceba que isso é uma porcentagem, né? É a parte, o quanto foi consumida, pelo todo que se colocou na reação. Nós podemos fazer uma analogia com dinheiro. Se nós, por exemplo, dizemos que gastamos 60% do nosso salário, por exemplo, se recebemos R$100, gastamos R$60. Então, a mesma relação é a medida do quanto gastou. É por isso que eu, particularmente, prefiro falar que o grau de equilíbrio alfa nada mais é que, entre aspas, uma medida do quanto, né, um determinado reagente ele gastou para chegar até o equilíbrio químico, tá? Então, medida aí, entre aspas, do quanto ele gastou. Tudo bem? Então, o grau de equilíbrio químico, ele mede percentualmente o quanto foi consumido do nosso reagente até chegar ao estado de equilíbrio. E para calcular, então, esse alfa, é a quantidade consumida pela quantidade inicial. Deixa eu te mostrar um exemplo. Ó. Ele diz, observe o equilíbrio químico N-butano, que é um hidrocarboneto de cadeia normal, isomerizando-se e entrando em equilíbrio químico com isobutano. O valor da constante de equilíbrio químico nessa temperatura é igual a 4. Então, o Kc é fornecido e é igual a 4. Sabendo que foram colocados 0,1 mol por litro de N-butano para reagir, calcule o grau de equilíbrio desse processo. Bom, para saber o grau de equilíbrio, eu preciso saber o quanto ele gastou. A quantidade inicial nós já temos, 0,1 mol por litro. Sendo assim, tabela nele. Então, nós temos aqui o nosso N-butano, que vai, então, sofrer o equilíbrio químico de isomerização com o isobutano. No início da reação, ele nos disse que colocou um total de 0,1 mol por litro. E nós não tínhamos nada aí do nosso isobutano. Vai reagir e vai chegar ao equilíbrio químico. Ele também não nos disse o quanto foi consumido, mas a gente sabe, né? Pode chamar de X aqui. A proporção é de 1 para 1, então se consumiu X, formou X. No equilíbrio químico, nós vamos ter 0,1 gasta X, então 0,1 menos X para o N-butano. E aqui não tínhamos nada, formou X, no equilíbrio nós temos X. Já temos aqui os valores do equilíbrio químico, né? Sendo assim, nós podemos calcular, vou jogar aqui para o lado, calcular ali quais são as concentrações do equilíbrio químico e também calcular o valor de X, consequentemente, né? Então, nós temos que o Kc, vou colocar aqui, vai ser a concentração do nosso produto dividido pela concentração do reagente. Então, concentração do isobutano dividido pela concentração do N-butano. Tá? Substituindo os valores, nós vamos ter o valor aqui do isobutano é X, do isobutano 0,1 menos X e a constante é igual a 4. Vou passar aqui o 0,1 menos X que está dividindo ele multiplicando, nós vamos ficar com X é igual a 0,4 menos 4x, isola o X do lado esquerdo, então nós vamos ficar com 5x igual a 0,4. Dividindo ambos os lados por 5, o x é igual a 0,08.
Muito bem, então já sabemos que o X é a quantidade que ele gastou. Se ele perguntou para a gente qual é o grau de equilíbrio, o alfa, então nós sabemos a quantidade que foi consumida, 0,08, pela quantidade inicial, 0,1, e como geralmente o grau de equilíbrio químico é expresso em porcentagem, então vezes 100. Beleza? Isso daqui vai nos dar 0,08 vezes 100 dá 8, dividido por 0,1, 80%, né? Então, ele gastou 80% do início para chegar até o equilíbrio químico em relação ao nosso reagente, que é o N-butano. Belezinha? Fácil de calcular, né? Sabendo, então, na tabela o quanto consumiu, o quanto foi gasto, e sabendo a quantidade inicial, nós podemos indicar o grau de equilíbrio químico. Vou fazer um outro exemplo, só que esse é o contrário. Ele nos dá o alfa e pede outras coisas. Dá uma olhadinha. Esse exercício é da PUC, ele fala assim pra gente. Sob determinadas condições, 1 mol de HI gasoso encontra-se 20% dissociado em H2 e I2, segundo a equação de reação. Então, H2, aliás, 2 mols de HI, entrando em equilíbrio químico com H2 e I2, e ele fala que o valor da constante de equilíbrio químico da reação, em termos de concentrações, é aproximadamente igual a... Bom, ele fala então para a gente que o alfa, ele fornece aqui, é equivalente a 20%. Quer dizer que ele vai gastar 20% da quantidade inicial aqui para chegar até o equilíbrio químico, tudo bem? Pegando a nossa reação, 2 mols de HI, tá aqui, vou deixar os estados físicos de lado, só para a gente não perder tempo. Vai dar H2 mais I2 no produto, beleza? Início, reage, ele vai chegar ou tender ao equilíbrio químico. Ele falou para a gente que no início nós tínhamos, sob determinadas condições, 1 mol de HI gasoso. Ele não falou o volume, então vamos supor aí que ele está para 1 litro, tudo bem? Então nós temos aqui 1 mol por litro. E nós não tínhamos nada aí dos nossos produtos no início da reação. Vai gastar 0, opa, mas não era 20%? Pois é, mas no cálculo a gente tem que calcular, tem que considerar aqui não em porcentagem, né? 20%, então ele vai gastar 0,20 do início. Cuidado na proporção estequiométrica, 2 para 1 para 1. Então, se ele gastou 0,20, quer dizer que ele vai formar aqui a metade, 0,10, e vai formar aqui 0,10, porque a proporção é de 2 para 1 para 1, né? Tínhamos 1, gastou aí 0,20, no equilíbrio químico nós vamos ter 0,8. E aqui no equilíbrio, 0,10 para os nossos produtos. Tudo bem? Já chegamos então às concentrações do equilíbrio químico, podemos calcular a constante de equilíbrio químico. Então, a constante, o nosso Kc, vai ser igual à concentração dos produtos, então concentração de H2, vezes a concentração de I2, dividido pela concentração do HI, cuidado, elevado ao quadrado, né? Substituindo lá, a concentração de H2 e I2 é igual, então 0,10 para um, 0,10 para o outro, ao quadrado aqui pode ser para ficar mais fácil. E aqui embaixo, 0,8 também ao quadrado, tudo bem? Para facilitar, a gente pode falar que é 1/8, né? 1/8 dividido aqui, dividido por 8, elevado ao quadrado, o que vai nos dar 1/64, beleza? Fazendo a conta aí, 1/64 dá aproximadamente 0,0156, que a gente pode descrever como sendo 1,56, colocando em notação científica, vezes 10 a menos 2. Sendo assim, 1,56 vezes 10 a menos 2 nos dá a alternativa aqui, letra E de E, que fácil calcular aí através do grau de equilíbrio, beleza? Muito bem, então grau de equilíbrio químico é a medida, entre aspas, a medida do quanto gastou de um determinado reagente para a gente chegar ao estado de equilíbrio químico. Para calcular, é a medida, o grau do equilíbrio, é aí a quantidade consumida dividido pela quantidade inicial, a quantidade total desse reagente. E nós podemos observar nos exercícios que ele pode tanto perguntar para fazer o cálculo do grau de equilíbrio químico, ou então ele fornece o grau de equilíbrio. Perceba que nesse último exercício que nós resolvemos, da PUC, ele não falou que era o grau de equilíbrio, ele falava que estava 20% dissociado.
Então perceba aí que a gente tem alguns detalhes nos textos dos exercícios, mas a porcentagem já nos dá a indicação que ele está falando sobre o grau de equilíbrio. Uma outra coisa importante, esse grau de equilíbrio químico ele vai ser muito utilizado quando nós estivermos trabalhando em equilíbrios químicos de ácidos e bases fracas, bem como no cálculo do pH de soluções, beleza? É isso aí, turma. A gente se vê numa próxima. Tchau!